Dia 28 de outubro de 2018, o dia que vai ficar marcado na história do Brasil, o dia que vai ser definido o futuro do nosso país. Eu espero que nesse dia 28, os brasileiros que são de verdade, os brasileiros trabalhadores, brasileiros honestos, brasileiros que querem ter uma vida decente, uma vida digna, chorem, mas que chorem de felicidade. Essa eleição foi estressante demais. Não só foi, como ainda está sendo, mas está sendo um período muito importante para a gente conseguir definir quem é quem. Foi um tempo importante para a gente ver o quanto essas emissoras de TV mentem, como esse jornalismo é podre e nojento. Não só as emissoras de TV, mas os jornais também. E a Folha de São Paulo é um grande exemplo de mau caratismo da informação. Para mim, grande parte desses que trabalham na Folha de São Paulo não são jornalistas, são criminosos. Esse tempo foi extremamente importante para a gente ver quem de fato são os intolerantes, antidemocráticos, mentirosos, sem escrúpulo algum. Essa eleição serviu para a gente separar o joio do trigo. Mas só consegue fazer essa separação quem é de verdade, porque quem é de mentira faz parte do joio e ainda acha que é trigo. A gente identificou o joio e o trigo na política, na igreja, no nosso meio social, serviu para identificar quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. O ano em que um candidato à presidência da República foi esfaqueado por simplesmente defender a verdade e falar a verdade. Foi esfaqueado por ser um risco aos planos desses canalhas que destroem o nosso país. O problema do Brasil não é falta de dinheiro, não. O problema do Brasil é o excesso de mau caratismo. O problema do Brasil é primeiramente moral. Muita gente que não presta no poder. Chega disso, cara. Acabou. A gente não aguenta mais. Essa semana eu vi a história de um cara que estava passeando com a família e o carro dele quebrou. Nessa que o cara saiu do carro para trocar o pneu do carro, a esposa dele estava com um bebezinho no colo no banco de trás. Acho que alguns de vocês viram essa matéria. Nessa que o carro estava parado, veio um vagabundo. Esse vagabundo foi assaltar a mãe, que estava com o bebê no colo, e deu uma facada no peito dela. Esses vagabundos que esses esquerdopatas defendem como vítimas da sociedade. E o Marcelo Freixo é um desses, que defende esse tipo de verme. Marcelo Freixo, você faz um desserviço para o país. Você pode ter certeza que você é um dos principais agentes da destruição do nosso país. Não só você, mas todos que elegem você, todos que compactuam do mesmo pensamento que você. O marido que estava trocando o pneu do carro nem viu acontecer. Quando ele foi olhar a esposa, ela já estava ensanguentada e o bebê cheio de sangue em cima dele. Até quando que a gente vai ver isso? Porque essa não é a primeira vez, não é a última vez. A gente vê isso com frequência. Tanta frequência ao ponto da maioria ouvir uma matéria dessa e achar normal. Não tem conversa, lugar de assassino é na pedra do IML. Presídio não é para recuperar vagabundo. Presídio é para tirar vagabundo do meio da sociedade. Gente que não sabe viver com o próximo, gente que não respeita o próximo. Essas pessoas têm que ir para lá e mofar lá. Não rouba, não mata, não estupra, que você não vai para lá e ponto. São quase 70 mil homicídios ao ano. São números de guerra. Mas uma guerra em que só um lado está armado. Aí a gente ainda tem que ver um monte de artistinha medíocre que mora em condomínio fechado, que anda de carro blindado, que a maioria do tempo está no exterior, que passa mais tempo no exterior do que no Brasil, passam a maior parte do tempo em países capitalistas, vivem do melhor do capitalismo e querem mais um governo do PT no Brasil. Um bando de canalhas que não tem a mínima ideia de como é a realidade da maioria dos brasileiros, que andam de ônibus, que recebem salário mínimo, brasileiros que estão desempregados, gente que tem um familiar assassinado ou um amigo assassinado que vê acontecer perto, gente que o pouco que consegue conquistar é roubado. Quando não é roubado por um vagabundo na rua, é roubado por um vagabundo que usa terno e gravata. Nessa eleição, quem tinha que ser convencido já foi.
Tudo que tinha que ser falado já foi falado. A luz incomoda as trevas e isso é uma lei, isso sempre vai acontecer. Tem gente que é ruim mesmo, que tem um coração ruim e não importa o quanto você diga, o quanto você tente, eles vão continuar sendo ruins. Gente que não ajuda ninguém, gente que não faz nada por ninguém, gente que só olha o seu próprio umbigo. Se a vida dele estiver boa, dane-se o resto. Tem gente que tem princípios péssimos mesmo e não adianta falar que isso não vai mudar em nada. E dessas pessoas que compactuam com o mal, eu quero distância. Não só em período eleitoral, eu quero distância da minha vida. E você deveria fazer o mesmo, porque mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão te prejudicar de alguma forma. E eu quero aproveitar esse vídeo para expor uma coisa aqui. Por falar em gente ruim, gente que não presta, quero mostrar um cara para vocês. Na verdade, um cara não, um monstro. Olha a cara desse monstro aí. Isso não é um ser humano. Você não tá vendo gente na sua frente e você também não tá vendo um doente. Você tá vendo um monstro. As matérias que falaram a respeito desse monstro aí não deram o nome dele e também não especificaram o que aconteceu. Mas eu faço questão de falar. Esse monstro aí, ele abusava de crianças com autismo. Ele dava aula de música para crianças com autismo e se aproveitava dessa situação para abusar das crianças. Ele abusava, tirava fotos, fazia vídeos e postava na Deep Web. Eu tenho um filho com autismo. Vocês não têm ideia do quanto essa história me revoltou. As crianças com autismo, em sua grande maioria, não falam ou falam com muita dificuldade. As crianças com autismo são de uma inocência que você não tem ideia. Elas são um amor estampado. E esse monstro se aproveitava disso para abusar dessas crianças. Isso não aconteceu uma vez. Isso acontecia já há um longo tempo. Até que a polícia conseguiu prender esse monstro. Agora, vamos ver o tipo de post que esse monstro fazia na internet. Enquanto aqui, militar que homenageia criminoso da ditadura vira mito e está na frente da corrida eleitoral. Não é à toa que o Chile é o país com a melhor educação da América Latina. Neonazistas fizeram campanha para ele. Ex-líder da KKK elogiou ele e suas ações, que se assemelham às praticadas pelos supremacistas brancos dos Estados Unidos. Seu ídolo é um militar condenado por sequestro e tortura. É tão difícil assim entender o porquê ser impossível aceitar que ele lidere o meu país? Quando um candidato baseia sua campanha em cima de mentiras, não é de se estranhar essa versão aos debates. O aspirante do PSL ao Planalto é o inverso do quase tudo o que, ultimamente, tem aparentado ser. Não é liberal na economia, não é outsider e, sim, nutre indiscutível preconceito de gênero. Criticado por saber pouco sobre temas essenciais à condução do país, em algo ele é especialista, disseminar notícias falsas. E para fechar tem esse aí dele falando do Dória, porque o Dória usou a palavra defeituosos. Antes usar a palavra defeituosos, se falando de deficientes, do que abusar sexualmente, tirar foto, fazer vídeo e postar na Deep Web. Esse é o tipo de canalha militante anti-Bolsonaro. Eu falo disso já faz tempo no canal. Esse é o tipo de canalha que precisa de castração química. Projeto do Bolsonaro que não foi aprovado por canalhas na Câmara. É esse tipo de monstro aí que se diz defender as minorias. Esse tipo de monstro que diz que o Bolsonaro é racista, machista, homofóbico, preconceituoso e por aí vai. O Brasil tá saturado de gente ruim. Eu espero que não tentem levar essa eleição na mão grande, que não tentem forjar essa eleição, porque tudo aponta para isso.
pesquisa de intenção de voto mentirosa, derrubaram o voto impresso, membros da OEA que são declaradamente de esquerda, trabalhando para ajudar nas eleições do Brasil, para provar o quanto as eleições aqui são justas. Eu espero mesmo que seja justa, porque caso contrário, o país vai parar. Esses canalhas pensam que o Bolsonaro está na posição que ele está sozinho. Ele se colocou lá. Não foi ele que se colocou lá. A maioria dos brasileiros, a maioria da população colocou ele lá. E somos muitos caminhoneiros que estão vendo esse vídeo. Muitos de vocês já se manifestaram, podem ter certeza que o país está contando com vocês. Vocês sabem o poder que vocês têm. E vocês não vão estar sozinhos, porque dessa vez a causa é para todos. O futuro do seu país, o seu futuro, o futuro dos seus filhos depende desse momento. Dia 28 de outubro de 2018, que esse dia entre para a história como o dia da libertação desse país. O dia em que os esquerdopatas vão chorar. E eu espero que em 2019 eles colham todo o fruto maldito que eles plantaram nessa terra. Que todos eles paguem pelos seus crimes. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. Muito obrigado a você que lutou pela verdade. Você que trabalhou arduamente para isso. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário para o vídeo ir pro em alta e a gente alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. E até depois da eleição.